eu recebo o advogado, especialista em Previdência Social e Previdência Complementar, Dr. Roberto Mohamed. Seja bem-vindo, doutor. Muito bom te receber. Obrigado. Te convidar para sentar ali. A gente está assim agora, hein? O nosso convidado senta ali na pontinha, eu sento nessa para a gente manter o distanciamento social. Como é que você está se virando aí nessa época de quarentena, de Covid-19? Para os advogados não houve muito quarentena porque os processos continuam correndo, né? Mesmo só os físicos, que hoje são menor parte, os processos digitais continuam correndo e os problemas continuam acontecendo. Né? E aí tem que trabalhar, não tem jeito, né? Bom, para você que está em casa, isso é até uma boa notícia, porque de repente você pensou assim, será que está tudo parado? Será que agora eu não resolvo mais o meu problema de aposentadoria, o meu problema com a Previdência? Resolve sim, tá certo? Resolve no sentido de que ele consegue agendar as coisas pela internet e pelo telefone. Na prática não está conseguindo nada. Porque o INSS, por exemplo, pedido de aposentadoria, você tem que fazer o pedido de agendamento digital no meuinss.gov.br ou pelo 135, só que os pedidos estão se acumulando e eles não estão soltando absolutamente nada. Uau! Então que situação drástica. É bom você trazer essa notícia aqui, porque o que eu tenho acompanhado é que as coisas estão funcionando. Então, eles vendem essa ideia. Vendem essa ideia e aqui a gente mostra a notícia como ela é. Infelizmente, então, não está acontecendo isso. Porque é um problema muito sério no INSS. Nós temos 26 anos de informatização de aposentadoria, de julho de 94 a 2020, julho de 2020. Os períodos de trabalho anteriores, na época que não era informatizado, muitas vezes você tem que comprovar pessoalmente, por isso que se agenda e a pessoa comparece, porque ela vai levar todas as carteiras de trabalho, vai levar carnês, para se poder fazer a contagem de tempo correta. Como está sendo tudo digital, você teria que escanear todos os documentos, mandar junto com o pedido de agendamento. Eles partem do pressuposto de que todo mundo no Brasil é craque de internet, né? O rei do Instagram, consegue digitar qualquer coisa, consegue escanear qualquer coisa e mandar. Isso não vai acontecer. Então, falta tempo. O que as pessoas podem fazer para adiantar é imprimir o CNIS, que é o Cadastro Nacional de Informações Sociais, no site do INSS e já se preparar, juntando todos os documentos, quando acabar a pandemia e voltar ao atendimento presencial, fazer o pedido. Perfeito, mas então é importante aproveitar esse tempo, até que é um tempo aí que muita gente está mexendo na papelada, arrumando armários, já para deixar tudo organizadinho, né? Que aí você não perde mais tempo ainda, quer dizer, você já se organiza para quando as coisas funcionarem você já ter tudo na mão, tá certo? Por exemplo, o auxílio doença e o auxílio acidente, teoricamente também, o INSS está pagando, por uma questão de normativa, ele está pagando um salário mínimo, independentemente da renda da pessoa, bastando um atestado médico. Isso é o que está na norma. As pessoas estão mandando o atestado médico, fazendo o pedido e os benefícios não estão saindo. Porque o que está escrito manda o atestado médico, começa a receber o auxílio no valor de um salário mínimo. Se você contribuiu por mais e tem direito a um valor maior, daqui a 3, 4 meses, quando tudo normalizar, eles fazem a perícia e aí confirmam se você tem direito ou não e pagam a diferença. O problema é que a documentação está se acumulando no INSS, porque eles fazem uma avaliação prévia e esses benefícios não estão sendo pagos. Caramba. Roberto, qual é a maior queixa hoje em consultório? Se os clientes chegam lá querendo resolver que tipo de assunto? O que está acontecendo hoje? Bancos. Bancos. Tá Empréstimo? sendo uma... Não. O atendimento nos bancos está sendo dificultado, porque o horário foi reduzido. Normalmente os seus gerentes nunca estão lá, eles trabalham em sistema de revezamento, de rodízio. E nós estamos tendo um pico de crimes digitais assim absurdos. Roubo de senha, roubo de senha de cartão. A pessoa consegue acesso à senha, principalmente dos idosos, e começa a fazer empréstimo na conta dele, faz uma série de coisas. O sistema de segurança dos bancos, que deveria funcionar, não está funcionando. Quando vê que o comportamento não é o habitual, por exemplo, a primeira vez que ele faz o empréstimo consignado, tem alguma coisa errada, não costuma fazer aquelas transferências. Então, você está tendo que entrar na justiça. E o que é mais complicado, você entra na justiça, consegue uma liminar e o banco não cumpre porque ele alega que está trabalhando com pouco pessoal, que não tem gente suficiente. Os bancos estão dando muito trabalho para o judiciário nesse período de pandemia.
por conta dessas complicações. E, infelizmente, isso não é responsabilidade deles, mas os mecanismos de segurança deviam estar funcionando, porque houve uma explosão de fraudes, porque todo mundo está fazendo tudo pela internet. Compra, pagamento, parcelamento, e está sendo muito fácil roubar senha, porque as pessoas não obedecem pequenas regras de segurança, infelizmente, e acabam sendo hackeadas. Então, assim, até acho que é importante fazer uma pausa e chamar atenção para esse assunto, porque quando você for fazer uma compra, qualquer transação pela internet, você tem que estar assim completamente focado. Porque às vezes a gente faz isso no corre-corre, conversando, com panela no fogo e tá ali fazendo banco. Não, porque aí passa batido e a gente acaba fazendo coisa errada. Tem que tomar muito mais cuidado do que antes. Se antes já tinha fraude, agora a gente está sabendo que piorou, então mais cuidado ainda. E tem também a questão dos golpes, né? Que também aumentou muito. E eu acho que também é importante chamar a atenção aqui, desconfie sempre. Tem gente que está comentando aqui que o convidado, até bom você saber, ele sai daqui e logo depois ele é convidado para uma live especial e aí ele fica esperando no telefone, enquanto isso, e eles dão o nome da turma aqui da produção toda. Aí eles vão, clonam o telefone e a pessoa fica lá toda prejudicada, né? Ontem mesmo eu recebi também um golpe, uma tentativa de golpe no meu telefone, alguém dizendo que eu tinha ganho um sorteio maravilhoso, que eu precisava colocar ali alguns dados. Então, assim, atenção, cuidado para não cair numa roubada dessas, tá? Na dúvida, checa, né? Ah, me convidaram para fazer um evento. Liga aqui na produção, liga para quem for. Ah, me convidaram para uma festa de aniversário. Outro dia inventaram uma festa de aniversário minha, mandaram um convite para vários amigos e tinha que confirmar na hora. A pessoa tinha que confirmar na hora se ou não e tinha que fazer alguma coisa no telefone também, que era para clonar telefone. Na dúvida, liga. Tem que sempre desconfiar, tá certo? Na última vez que eu estive aqui, até você estava de férias, foi com o padre Juarez, a gente falou sobre isso. Tem umas coisas, Cláudia, que se as pessoas tomarem cuidado mínimo, elas evitam. Por exemplo, você recebe um e-mail do Santander dizendo que você precisa... Mas você não tem conta no Santander. Nem abre, apaga. É lógico que aquilo é golpe. A Receita Federal tem um site você recebe um e-mail do Ministério Público que você está sendo citado numa ação. Não existe citação por e-mail no Brasil. Apaga. Então, você recebeu e-mail da Polícia Federal, da Polícia Civil, do Ministério Público, da Receita Federal, apaga. Porque eles não mandam e-mail. A Receita Federal, o máximo que ela faz é mandar um e-mail para você dizendo que na sua caixa postal da Receita, que você pode acessar com o certificado digital, existe uma mensagem para você. Então você não precisa usar aquela mensagem, apaga. Então você recebe um e-mail de um banco que você não tem conta, de uma financeira que você nunca fez empréstimo, de uma loja que você nunca comprou. Não precisa nem abrir. Apaga direto. Por quê? É lógico que é golpe. Uma outra dica é o seguinte, toda vez que você receber um e-mail que está mandando você fazer alguma coisa nele, clica no responder. Esse responder vai abrir na tela do seu e-mail o endereço eletrônico para onde você vai mandar. Aí você recebe um e-mail, por exemplo, das lojas americanas, mas o remetente, depois do arroba no e-mail, merchandising.net, pode esquecer, é frio. Você volta, cancela o envio do e-mail e apaga aquilo lá. Então, existem formas da gente se precaver. Infelizmente, as pessoas não estão pensando. Está todo mundo num desespero por prêmios, por milagres que possam acontecer nesse período. E estão se forçando a acreditar em coisas que não têm sentido, mas dá para tomar cuidado e reduzir em mais de 50% o risco de ter seus aparelhos invadidos por alguém, seja o computador, seja o telefone. Ok. Vamos continuar, então, com os direitos dos idosos e dos trabalhadores, né? Além dessa questão da fraude do banco, tem mais alguma coisa importante, assim, que as pessoas precisam ficar atentas? Já começou o problema que era previsível, que é a questão do home office e está gerando ações trabalhistas. Porque a gente está pagando o preço de não ter regulamentado o home office de forma adequada. Então, as empresas estão improvisando e a Justiça do Trabalho não firmou ainda entendimento sobre isso. Talvez a edição de uma lei com rapidez resolvesse esse problema. Isso ainda está dando alguns questionamentos. Uma outra coisa que é preciso se entender, tem muita gente já brigando com plano de saúde. Os planos de saúde foram obrigados a atender o Covid. O problema é que muita gente está não está tendo o diagnóstico imediato e está tendo demora na autorização da internação.
A autorização da internação tem que ser muito rápida, porque o segredo no Covid é o tratamento ser imediato, o mais rápido possível. Eu entendo que o Ministério Público poderia estar fazendo alguma coisa, mas se não tiver, os advogados têm conseguido quase que instantaneamente as liminares, porque os processos hoje são digitais, não é preciso nem comparecer ao fórum, para conseguir essas autorizações, porque eles são obrigados a tratarem a Covid. Pandemia não é emergente, não é uma crise mundial, não é um terremoto, um furacão que poderia fugir da obrigação do seguro ou qualquer coisa assim. Até teve uma fake news que andou correndo que seguradoras não seriam obrigadas a pagar o seguro por morte de quem morre de Covid. É mentira, elas são sim. Pandemia, embora alguns contratos prevejam assim, o Covid está sendo chamado de pandemia, mas não é a definição clássica de pandemia. Olha que interessante, é bom também a gente ficar atento, porque às vezes a gente fala, não tem direito, nem corre atrás desse direito e é um direito que está fazendo muita falta, né? Tem. Então precisa correr atrás desse seguradoras que direito. até tentaram fazer isso logo no início, mas a COSESP foi em cima e isso tem acabado. Tá. Vou fazer o seguinte, doutor, vou abrir aqui para as perguntas da turma e aí você responde já, pode ser? A gente vai para a tela? Na tela, então, já temos perguntas aqui no nosso vídeo. A primeira, vamos ver quem é que mandou. Ela não se identifica. Mas diz assim, boa tarde, tenho 57 anos e quero saber se entro na aposentadoria com 60 anos de idade. Se ela tiver o tempo de contribuição mínimo, que até esse ano são 15 anos, e agora vai acrescentar um ano a cada ano que passa, 16, 17, 18 anos de contribuição. Ela entra no meu inss.gov.br, imprime o CNIS e ele vai dizer quanto tempo ela tem de contribuição, ela vai saber se ela pode se aposentar com 60 ou não. Então é no site inss.gov.br, tá bom? Próxima pergunta na tela. Estou grávida de 5 meses e estou de repouso, pois estou com complicações na gestação. Estou recebendo R$600 de auxílio emergencial. Posso entrar com o pedido de auxílio-doença no INSS? Pode, ela vai parar, se for deferido, ela para de receber o auxílio emergencial. Vale a pena porque o auxílio-doença no INSS é um salário mínimo, é maior do que o auxílio emergencial. Ela tem que ter um atestado médico, de um médico do SUS, e ela encaminha via computador, ela escaneia e envia para o INSS, no meu inss.gov.br, ela faz o pedido digital. Isso está saindo rápido ou não? Não, mas está saindo. Tá. Demora, mas sai. Demora, mas sai. Mas aí se sair, já tiver acabado essa fase aí... Ela vai receber os atrasados desde a data do protocolo. Ah, então ótimo. Recebe os atrasados desde a data do protocolo, que é a data que você enviou toda a documentação. Isso. E ela vai ter que fazer perícia depois. Tá. Depois, quando voltar o atendimento presencial, vai ser marcada uma perícia para ela, para um médico do INSS analisar se ela tinha ou não direito a receber. Tá, já é. Próxima pergunta. Boa tarde. Sou PCD e já tentei me aposentar, mas falaram que não tenho direito. Nasci com paralisia cerebral e quero saber quais são os meus direitos. Aí é um problema, porque o INSS começou a trabalhar muito. Quando ele começou a assumir o papel de seguro, mudou de nome, deixou de ser INPS e passou para ser INSS, a ideia de seguro impregnou o nosso direito de previdência social. Eles consideram isso como pré-existente, ou seja, se ele nasceu com a paralisia cerebral, ele sai do âmbito da questão previdenciária e vai para a questão assistencial. Ele tem direito a um benefício, mas é um benefício especial para quem tem necessidades especiais, não precisa nem contribuir. Ele não é retributivo, ou seja, eu só posso receber se eu pagar. Ele é um benefício como é o LOAS, que para as pessoas que nunca contribuíram e têm mais de 70 anos de idade, é um benefício que é custeado pelos impostos e não pela contribuição previdenciária. Então ela tem que verificar se ela teria esse direito, ela também pode consultar o site do INSS, ele teria direito a receber, mas a aposentadoria ou auxílio-doença, ele não vai ter direito porque eles vão alegar a pré-existência da doença antes de começar a contribuir. Mas aí ele vai receber, porque depois ele pode passar do que ele recebe hoje para o LOAS lá na frente. Com 70 anos, sim, mas hoje ele teria direito a tentar esse benefício para quem tem problemas de necessidades especiais. Muito bem. Próxima pergunta na tela. Boa tarde, gostaria de saber se podemos suspender as parcelas de empréstimos devido ao desemprego na pandemia. Não tem legislação sobre isso, é tudo uma negociação banco a banco.
praticamente todos os bancos estão possibilitando que você postergue. Tem que tomar cuidado, porque eles estão jogando juros em cima disso. Não há nenhuma lei que obrigue os bancos a não cobrarem. O que os bancos estão fazendo, até de forma demagógica, estão divulgando que você pode postergar o pagamento das prestações, mas você vai pagar juros por ela. Eles estão cobrando juros por esse período que você deixa de pagar 2 ou 3 parcelas do seu empréstimo. A mesma coisa cartão de crédito. Eles estão possibilitando o adiamento do pagamento da parcela, mas você vai pagar juros. Com aqueles juros altos de cartão de crédito de sempre? Eles estão dando uma possibilidade de um juros menor, mas vão pagar juros. Mas não continua são sendo os 14%, alto, né? Mas tem que ficar os esperto. cartões têm uma taxa mais alta ainda que os bancos. Próxima pergunta, boa tarde. Oh, passou. Volta? Dá para voltar ou não? Vou nessa, então, fica aí. Boa tarde. Minha mãe está com quase 60 anos e nunca pagou o INSS. Ela trabalhava na roça. Vale a pena começar a pagar o INSS como dona de casa? Ela consegue se aposentar pela idade se começar a pagar agora? Não, ela vai começar a pagar agora e a carência vai aumentando ano a ano. Ela nunca vai conseguir se aposentar por idade. Mas vale a pena ela pagar o INSS por algum motivo? Seria só para receber auxílio-doença se fosse o caso. Mas na idade dela, agora pagar é bobagem, ela vai jogar dinheiro fora. Muito bem. Próxima pergunta na tela. Se ela fosse mais nova, valeria a pena? Se ela tivesse até No quantos caso anos? dela, como ela diz ali que ela trabalhava 60. na roça, ela pode tentar a aposentadoria rural, que também não tem caráter contributivo, ela é um benefício assistencial. Então ela pode tentar isso. O que eu oriento a fazer? Se ela conseguir descobrir onde a mãe dela trabalhou, procurar o sindicato rural que cuida dos trabalhadores daquela região e ver se ela consegue a certidão da mãe dela. Aí sim, ela vai na aposentadoria rural, que é de 1 salário mínimo. Legal. Boa tarde. Meu pai faleceu em maio. Minha mãe, eu acho, né, teria direito à pensão dele. Ela não recebe nenhum benefício. O que fazer nesse caso? Tem, se ela era casada com ele ou ex-mulher e recebia pensão, é só ela fazer o pedido de pensão por morte. Isso se faz no INSS sem precisar praticamente documento nenhum, só certidão de óbito e a de casamento ou a prova de convivência. Perfeito, tem que fazer isso rápido, né? Eu estava te perguntando antes, em relação até àquela pergunta, até quantos anos, por exemplo, a pessoa que nunca pagou INSS seria interessante pagar? Então... O problema, Cláudia, é o seguinte, se ela nunca pagou INSS, tem 30 anos de idade, vale a pena começar a pagar. Se ela nunca pagou INSS, ela tem 60, não adianta, porque ela nunca vai se aposentar 40. por idade. 40 daria, mas ela teria... Porque o problema é que a carência vai aumentando ano a ano. Então, são 15 hoje, vamos passar de ser 16 o ano que vem, 17, 18, 19. Ela vai estar sempre correndo atrás da carência e não vai conseguir se aposentar. É bom garantir... Quando é mais novo, 40 anos, por exemplo, você pode ter um problema de doença, sofrer um acidente, aí você tem a cobertura do INSS como seguro. Auxílio-doença, auxílio-acidente, auxílio-doença acidentário. Mas para a aposentadoria, isso não iria acontecer. Ok. Próxima pergunta, então, na tela. Boa tarde, tenho 17 anos de contribuição e não consegui me aposentar por idade com 60 anos. O que fazer? Procurar um advogado. Procure um advogado, porque, por lei, pode se aposentar. Tem direito, carência. né? O problema dela, provavelmente, é a comprovação dos 17 anos. Ela deve ter algum gap no INSS, ou falta de carnê, ou de vínculo, e eles não consideraram os 17 anos de contribuição. Tá, joia. Vamos lá, tem uma pergunta aqui no meu WhatsApp. Precisarei deixar de pagar meu plano de saúde por conta da pandemia. Eu fui informada que terei que pagar o mês vigente para poder cancelar o plano. Isso está correto? Posso deixar de pagar e tentar negociar o retorno após o período? Não, se ela voltar por partes aí. Ela não é obrigada a pagar nada. Se ela vai parar de pagar, ela vai perder. Então, se ela não quiser pagar, ela não paga. O problema do retorno é que ela volta, tudo é negociado, não tem sombra de dúvida. Ela pode até negociar a suspensão do plano, porque esse existe. Ela suspende o plano por um determinado período. Por que é diferente a suspensão de parar de pagar e perder o plano? A carência. Se ela volta daqui a um ano para o mesmo plano, ela vai ter que cumprir todas as carências novamente. Se ela pedir a suspensão do plano, ela só deixa de poder usufruir, mas ela não perde as carências que ela já tem. Então é muito importante a pessoa pensar no que vai fazer. Entre em contato com o plano primeiro, porque a suspensão pode ser uma saída.
E a suspensão pode ser que o plano exija ela pagar esse mês vigente. Aí sim, aí ela tem que estar em dia. Ela paga essa parcela, suspende o plano. Eu acho que a suspensão, na maior parte dos planos, é de 1 a 2 anos. E aí ela volta a pagar quando ela puder. Porque é muito importante, tem carências que são até maiores de 1 ano, para cirurgias, parto. Então, perder essas carências seria muito complicado, dependendo da idade dela. Verdade. Boa tarde, Cláudia. Meu neto nasceu faltando 3 costelinhas. Ele vai ter que fazer cirurgia? Será que ele consegue algum benefício? Ele está com 7 anos. Se for provado que isso afeta a mobilidade dele, ele tem direito a um benefício, esse benefício previdenciário que eu disse que aquela outra pessoa que tinha um problema de paralisia cerebral teria direito. Joia. Minha mãe foi afastada por auxílio doença, mas está no INSS por auxílio acidente. Se ela for corrigir, será que ela perde os direitos? Eu não entendi se corrigir. Ela está afastada... Peraí, minha mãe está afastada por auxílio doença, mas está no INSS por auxílio acidente. Corrigir, sair de doença para acidente, Olha, não? É difícil... Ou mudar de acidente para doença. É difícil o INSS cometer esse erro, ele comete o contrário. É acidente, porque o auxílio acidente ele dá estabilidade no emprego. O auxílio doença não dá. Então, não durante a vigência dele, mas posterior. Então, o INSS tem a mania de jogar tudo como auxílio-doença. Eu nunca vi o contrário, ser auxílio-doença e ser cadastrado como auxílio-acidente, porque ela foi beneficiada. O valor é diferente, mas ela foi beneficiada. Então, ela está perguntando, se ela conseguir, será que ela perde os direitos? Perde. Agora, ela não tem nenhum tipo de necessidade de corrigir, a menos que tenha sido um erro crasso, mas se não foi, se é dúvida entre o que é acidente e doença, deixa como está. Trabalhei 8 anos em empresas particulares e 6 anos na prefeitura. Tenho 63 anos, tenho que contribuir mais quanto tempo? 8, 6, 14, com 63 anos. Ela vai ter que contribuir muito tempo. Ela pode sair por idade, porque ela já tem de sobra o tempo de serviço. No caso dela, ela precisa saber o que é mais vantajoso para ela averbar. Se averba o INSS no serviço público ou se averba o serviço público no INSS. E isso ela faz as contas de valor, normalmente vale mais a pena no serviço público. São poucos os casos em que vale mais a pena se aposentar pelo INSS. Próximo, tenho 49 anos e pago INSS, mas faz apenas 5 anos. Se eu continuar pagando, vou conseguir me aposentar com 60 anos? Não, por causa da carência. Não vai. Então é melhor ela parar de pagar? Não, ela tem que, se ela está trabalhando com vínculo, ela é obrigada a pagar, essa escolha não existe. Mas como eu disse, ela tem a cobertura desse aspecto securitário do INSS, que é o auxílio acidente, o auxílio doença, é bobagem, na minha opinião, deixar de pagar. Boa tarde, meu marido pagava INSS autônomo e agora presta serviço para uma empresa. Ele deve pagar os dois? Não, ele para de pagar e a empresa recolhe. Por exemplo, se ele tem uma MEI, a MEI já inclui o pagamento do INSS. O que tem que tomar cuidado é para não deixar cair muito a renda. Então, por exemplo, eu contribuía num carnê por 5 salários mínimos. E aí eu passo a trabalhar vinculado, recebo uma parte por fora, ou começo a emitir nota num valor de 2. Aí sim, aí complementa isso. Então não precisa pagar concomitante, porque não conta em dobro. O que ele precisa é manter a faixa de contribuição para não diminuir o benefício na hora de tirar. Se no caso o marido dela não prestasse serviço para uma empresa, mas fosse CLT numa empresa e também autônomo, fazendo bicos, enfim, e contribuindo com o INSS como autônomo, ele para de pagar o INSS como autônomo porque a empresa está pagando ou não? Se ele tem que fazer a conta da renda. Se o que ele vai contribuir vinculado é suficiente para garantir o equilíbrio entre o que ele contribuía antes, tudo bem. Se ele quiser somar os valores para aumentar a contribuição, então ele continua pagando. E tem um máximo aí, né? O teto é de 10 salários mínimos. É importante deixar claro, não conta em dobro. Quando eu contribuo ao mesmo tempo, em 2 fontes, ou tenho 2 empregos, eu não conto em dobro esse tempo. Só existe uma situação, que é o funcionário público. Se ele trabalha como funcionário público e na iniciativa privada, ele tem direito a ter até os 2 benefícios. Se ele fechar todos os requisitos nos 2 e não usar nenhum tempo no outro. Não averbar, que a gente chama. Mas, tirando esse caso, você não conta em dobro nada. Mas você soma as contribuições.
Então, no valor, pode fazer a diferença. Perfeito. É bom a gente ter um advogado, né? Porque é tanto detalhezinho e aí nada como confiar em alguém para resolver e a gente não acabar entrando numa roubada, perdendo um direito que é nosso, não é verdade? Eu gosto muito dessa ideia e por isso que o doutor Roberto Mohamed está aqui, viu? Acho que a gente tem mesmo que contar com profissionais qualificados. Próxima, tenho contribuição pelo MEI de 12 anos e já tenho 52 anos. Como faço para melhorar minha aposentadoria? Aumenta a contribuição. Né? Aumenta a contribuição. Não pode passar, por exemplo, de um salário mínimo para 10 imediatamente, isso não adianta nada. Ele tem que fazer um aumento gradual da faixa de contribuição para poder chegar no final e elevar o benefício. Não adianta fazer tudo no último ano, porque conta de 94 para cá. Então, ele tem que ir aumentando aos poucos, mas fazer isso de uma forma constante para conseguir chegar no final, no momento da aposentadoria, com um valor maior que o salário mínimo. Aí. Muitas respostas, agora a gente já está mais sabe em relação à aposentadoria e outras questões jurídicas, mas tudo que a gente sabe é pouco perto de quem estudou para isso, né? Então, deixa eu deixar o contato aqui. Dr. Roberto Mohamed, ele está no site mohamed.com.br. O telefone é o 11 50 82 2862. Você ainda tem escritório em tudo quanto é lugar desse Brasil? Eu sou São Paulo e Santos. Sabe? Agora está em São Paulo e Santos, tá bom. E o Instagram é Advocacia Roberto Mohamed. Mas hoje a gente consegue conversar aí com o mundo todo através da tecnologia, facilita muito, através do Instagram até, já facilita bastante. Qualquer dúvida, Advocacia Roberto Mohamed. Muito obrigada. Obrigado, Cláudia. Até a próxima, foi um prazer revê-lo. E tudo de bom, viu? Obrigada, doutor.